Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, iremos trazer os detalhes do acordo firmado entre o Congresso Nacional e o Governo Federal em relação à reoneração da folha de pagamento, ou seja, do retorno da contribuição previdenciária em 20% sobre a folha de pagamento para as empresas que aderiram ao programa de desoneração. Vamos apresentar alguns detalhes do acordo e como irá funcionar o processo de reoneração da folha para essas empresas. Vamos também apresentar alguns cálculos e simulações para demonstrar os impactos dessa nova medida. Sou José Marta Lepeta, do canal Monetários, e já aproveite para solicitar aí o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Desoneração versus reoneração da folha de pagamento. A desoneração da folha de pagamento é uma forma de substituição da contribuição previdenciária da empresa por um tributo que incide sobre a receita bruta. A proposta do governo federal era diminuir a carga tributária das organizações para potencializar a economia e contribuir para a geração de empregos. Com a nova legislação, o INSS passou a ter dois sistemas de recolhimento, e a empresa poderia escolher o que era de sua preferência. Podendo optar pela contribuição sobre a folha de pagamento, que é o modelo convencional, nela a empresa paga 20% sobre o valor das remunerações dos profissionais, ou pela contribuição sobre a receita bruta, ou seja, a desoneração. O valor recolhido é determinado por um percentual sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5% de acordo com o setor, ou seja, a área que a empresa atua. Por decisão do Congresso, a política foi prorrogada até 2027, mas acabou suspensa por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, em ação movida pelo governo federal. Nesse sentido, seria reintroduzida a reoneração da folha para todas as empresas já a partir de abril de 2024. Com o impasse provocado pela decisão judicial e na iminência do início da cobrança, representantes dos setores atendidos pelo programa abriu uma negociação com o governo. Congresso e governo chegaram a consenso sobre como ficará a desoneração da folha de salários para os 17 setores econômicos englobados pela medida. Pelo acordo, a tributação não será alterada neste ano, e o escalonamento da cobrança começará a valer no ano que vem e se estenderá até 2028. Como se dará a reoneração da folha de pagamento? Cronograma. Para 2024, totalmente desonerada. Permanece a contribuição de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, para os 17 setores já atendidos pela medida. Para 2025, passa a ser cobrado 5% sobre a folha e a contribuição sobre a receita bruta cai para 80%. Em 2026, 10% sobre a folha e a contribuição sobre a receita bruta é reduzida para 60%. Em 2027, 15% sobre a folha e cai para 40% a contribuição sobre a receita bruta. E em 2028, a desoneração chega ao fim, voltando à cobrança de 20% sobre a folha de salários. A tributação sobre a folha de pagamentos do 13º salário só ocorrerá a partir de então. Vimos aí pelo que foi colocado, que a remuneração da folha, que seria já de imediato, vai passar por um processo de escalonamento. E com certeza vai dar para as empresas um tempo aí para poder se adaptar à nova realidade. Vamos demonstrar agora, através de cálculos, como seriam os impactos em relação a todo esse processo. Para efetuar os cálculos e simulações, vamos apresentar aqui um demonstrativo resumido com os valores hipotéticos para uma determinada empresa. Digamos que a empresa apresente um faturamento de 4 milhões de reais. Os seus custos variáveis totalizaram 2 milhões e 460 mil reais, sendo o custo de mercadoria vendida de 1 milhão e 580, os impostos sobre venda de 680 mil e outros custos de 200 mil. E possuem desconto de INSS, ou seja, de encargo previdenciário de 80 mil reais. É uma empresa optante pela desoneração da folha e foi enquadrada ao percentual de 2% sobre a receita bruta. Os seus custos fixos totalizaram 1 milhão e 450 mil reais. A folha salarial, ou seja, a folha de pagamento, totalizou 900 mil. E como ela optou pela desoneração, ela não possui encargo previdenciário sobre a folha. E nessas condições, o seu resultado foi um lucro de 90 mil reais, ou seja, de 2,25% sobre o faturamento. Vamos supor uma situação de que caso o governo e o Congresso não tivessem chegado a um acordo e a reoneração fosse aplicada de imediato. Então essa empresa, nessas mesmas condições, ela não teria mais aqui os 2% sobre a receita, e aplicaria automaticamente os 20% sobre a folha de pagamento. Nessa nova realidade, aquela empresa que tinha gerado um lucro de 90 mil reais teria agora um prejuízo de 10 mil reais, ou seja, menos 0,25% do seu faturamento. Esse impacto negativo provavelmente seria uma realidade para boa parte das empresas se a remuneração fosse aplicada de imediato. E para absorver esse prejuízo, muitas empresas, tendo essas possibilidades, com certeza iriam buscar reduzir as despesas, principalmente no que se refere à folha de pagamento, gerando provavelmente algumas demissões. Vamos supor que nesse processo, essa empresa de 900 mil baixaria para 850 mil a sua folha de pagamento, buscando reduzir aqui os impactos gerados pela remuneração da folha. Uma vez que o acordo firmado estabelece o processo escalonado de remuneração, isso dará às empresas tempo e condições para se adaptar à nova realidade. Vamos fazer então agora a simulação de como vai ficar o processo até 2028. Até o final de 2024, as empresas podem permanecer no processo de desoneração, ou seja, o percentual sobre a receita bruta. Então, no caso, não haveria nenhuma alteração aqui na forma de contribuição.
Em 2025 se inicia então o processo de remuneração com 5% sobre a folha e o percentual de contribuição sobre a receita líquida cai para 80%. Aqui no nosso exemplo, que era de 2%, caiu para 1,60%. Então eu teria aqui de encargo preferenciário 64 mil, que é o valor calculado sobre a receita bruta, e mais 5% sobre o total de salário dos empregados, que deu aqui no caso 45 mil reais, dando como resultado final para a empresa um lucro de 61 mil reais, ou seja, 1,53% sobre o faturamento. Para 2026, a reoneração será da seguinte forma: 10% sobre a folha e o percentual aplicado sobre a receita bruta cai para 60%. Teremos então a seguinte condição: eu tenho agora aqui desconto de 1,20%, que daria 48 mil, e 10% sobre o valor dos salários, que deu aqui 90 mil reais, gerando um lucro para esse período de 32 mil reais, ou seja, 0,80% sobre o faturamento. Cabe ressaltar que deixamos os valores aqui inalterados apenas para o exemplo. Com certeza, nesses períodos, esses valores teriam sofrido alguma alteração. Já em 2027, então, temos 15% sobre a folha de pagamento e 40% da alíquota aplicada sobre a receita bruta. Então temos aqui 0,80% sobre a receita bruta, 32 mil reais, e 15% aplicado sobre a remuneração dos empregados, que daria aqui então um desconto de 135 mil reais. Mantida aqui a configuração dos valores, teria aqui um lucro de 3 mil reais, ou seja, 0,08% do faturamento. E finalmente, em 2028, teríamos então a remuneração total sobre a folha. Se encerraria aqui o desconto sobre o faturamento e aplica-se o total de 20% sobre a folha de pagamento, que seria o percentual total do encargo previdenciário por parte do empregador. Que mantida aqui as mesmas condições, chegaria então ao prejuízo de 10 mil reais, que com certeza não seria mais uma realidade, uma vez que as empresas teriam durante esse período de transição um tempo para se adaptar a essas novas condições. Para finalizar aqui as nossas simulações, vamos supor uma empresa menor aqui que tem um faturamento de 80 mil reais, e ela está enquadrada numa alíquota de 1,5% sobre o faturamento no processo de desoneração. Ela teria de desconto de encargo previdenciário R$ 1.200 e o seu lucro seria de R$ 1.800. Para essa empresa, se caso a remuneração fosse aplicada de imediato, ela apresentaria a seguinte condição: 0% aqui sobre o faturamento e 20% sobre a folha. Toda uma folha de 15 mil, ela teria um desconto de 3 mil, ou seja, o seu lucro seria zerado. Demonstramos com isso que, embora o acordo não esteja totalmente alinhado com os desejos aqui dos empresários envolvidos no processo, ele, de alguma forma, minimiza os impactos gerados aí pelo processo de remuneração. Pois bem, apresentamos aí como irá funcionar todo o processo de remuneração da folha de pagamento em relação às contribuições previdenciárias por parte das empresas empregadoras. Nós damos ali uma simulação de uma empresa que iria se manter estática, aí, ou seja, seus números não teriam alterações ao longo do tempo. Fizemos desta forma para demonstrar de forma bem clara como seriam os impactos graduais aí em relação ao processo de remuneração. O que se espera e que se deseja é que as empresas, nesse período agora de transição, consigam absorver esse aumento das despesas sem gerar a redução no quadro de funcionários e nem em um aumento significativo nos seus preços de mercadorias, produtos e serviços, mas sim que a nossa economia, em um modo geral, possa convergir para o crescimento das vendas e o estímulo ao consumo. Finalizando aqui a nossa apresentação, caso você tenha alguma colocação, alguma sugestão, deixe aí seu comentário. E não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.